achei que ele ia dizer. Bom dia a todos. Com muita honra, muita satisfação que nós recebemos hoje na Pamages, na nossa associação, o professor doutor Eduardo Vera Cruz Pinto, que tem já nos visitado, não é a primeira visita, na minha gestão pelo menos não é a primeira, mas sei que já esteve aqui outras vezes, e que hoje vai nos brindar aqui com uma exposição sobre a segurança cibernética e sua implicação na aplicação da justiça. O professor Eduardo é catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, membro do Conselho Superior da Magistratura de Portugal, presidente do Instituto Brasileiro de Direito, Instituto de Direito Brasileiro da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa de 2004 a 2014, e é representante também de Portugal na National Security Authority. Agora está melhor. E hoje, a convite nosso, e porque tem também tido uma atuação bastante intensa no Brasil, e recentemente eu participei de um evento em que o professor coordenou aqui com o Marco Antônio Marques da Silva, desembargador, nosso diretor aqui de Relações Institucionais, internacionais, e eu estive na PUC, não é, professor? Um evento muito interessante, muito bom, do qual nós discutimos lá questões de família, naquela ocasião. E que eu fiquei devendo a remessa do artigo por vários meses, porque eu tive um problema sério no computador nosso aqui, que tem dado, até mandei uma mensagem ontem para vocês, chegou a ver, eu perdi quase tudo, não consegui, tive que reformatar aí o computador, mas eu localizei o texto da exposição, que serviu de base para a exposição, mandei aquele texto ainda ontem, porque depois de rebatê-lo novamente, colocá-lo no sistema outra vez. Então, hoje, nós vamos ouvir o professor. Nós temos vários magistrados aqui do Estado de São Paulo, pelo menos, eu conheço mais de um, que tem ido a Lisboa, que tem participado, o Marco, o Benacchio, não é? O Benacchio, acho que não sei se já terminou, Marcelo Benacchio, terminou o evento? Está quase terminando. São colegas nossos que estão estudando, fazendo aí um pós-graduação nesse intercâmbio Brasil-Portugal, que para nós é muito honroso. Então, eu quero passar, antes de passar a palavra aqui ao nosso expositor, gostaria que o doutor Marco Antônio Marques da Silva, desembargador, nosso diretor, que dissesse algumas palavras em agradecimento, porque conhece com muito mais profundidade todo o trabalho do professor Vera Cruz. Obrigado, doutor Jaime. Cumprimento os colegas presentes e aqueles também que nos veem pelo vídeo. Dizer que é uma satisfação e a visão vanguardista do Dr. Jaime, como presidente da Pamages, tem permitido que a associação vá além daquela sua estrutura inicialmente pensada, seja uma instituição não apenas corporativa, mas uma instituição que tenha uma transparência e uma cooperação com toda a sociedade. E para nós isso é muito importante, nós que já vivemos mais de 3 décadas na magistratura e na Pamages, temos visto aí com uma visão muito alvissareira esse trabalho da presidência do Dr. Jaime, aliás, desde a época como presidente do IPAM. Então, eu quero, em primeiro lugar, parabenizá-lo e fazer esse registro que é muito importante. Como dito pelo nosso presidente Jaime, o professor Eduardo Vera Cruz Pinto já não é a primeira vez, aliás, para o nosso gáudio, para a nossa alegria, sendo ele professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde foi diretor por 10 anos, além da área acadêmica, que é um especialista na Europa, Portugal, na Europa como um todo, e no mundo lusófono e internacional, o professor também tem uma ligação conosco da magistratura, porque ele é hoje o decano do Conselho Superior da Magistratura, que corresponde ao nosso CNJ. Lá ele está aspas, no CNJ português, no Conselho Superior da Magistratura, há 12 anos, com uma atuação, eu diria, invulgar, uma atuação diferenciada, e eu posso testemunhar, acompanhando nesses últimos, pelo menos, 10 anos próximos, esse trabalho. E
também agora presidente do Instituto do Direito Brasileiro da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, fazendo um trabalho realmente aberto. E, a partir de setembro, agora, setembro, outubro, assume a direção também da Universidade Europeia em Lisboa, mostrando essa atuação destacada, reconhecida na área acadêmico-científica. E nessa matéria de segurança cibernética, o professor Eduardo Veracruz Pinto é presidente da Comissão Nacional de Cibersegurança de Portugal e, juntamente, é o representante de Portugal junto à OTAN, à NATO, para as questões de cibersegurança, para as questões referentes à segurança cibernética. Eu poderia aqui tomar todo o tempo dos senhores, das senhoras, do professor, falando do currículo dele. Era uma palestra aí, eu diria, pelo menos uns 2, 3 dias. Mas, além de saber que nós temos um tempo limitado, e também porque sei que o professor, quando a gente fala dele, ele fica incomodado, aliás, com os bons, com as boas autoridades, eu só agradeço uma vez mais a presença das senhoras e senhores aqui, dos colegas e colegas que estão a nos assistir, a nos ouvir, cumprimentar a Pamages uma vez mais por essa alvissareira manifestação, esse evento, e devolver a palavra ao nosso presidente Jaime para que a gente, sem demoras, possa dar sequência ao evento. O senhor está com a palavra. Pode ser por este? Pode. Cumprimento os que estão presentes, os que estão a acompanhar pelos meios informáticos. Agradeço ao Dr. Jaime, presidente da Pamages, o convite e a recepção simpática, como sempre. Agradecer à magistratura brasileira todas as oportunidades que nos dá para continuarmos a ter esta colaboração. Espero ver-vos mais vezes em Lisboa. Agradecer também, sobretudo, àqueles que se deslocaram de suas casas, alunos, etc., dos mestrados, dos doutoramentos, a presença. Agradecer-vos muito essa possibilidade de colaborar com o pensamento jurídico brasileiro. Queria dizer-vos que sou habitualmente vítima de elogios e isso é um sarilho. A amizade do professor Marco António certamente exagera sempre o meu currículo. O currículo está publicado, há sempre uma imprecisão aqui e ali, como sabem. Queria dizer-vos que o passado conta pouco, porque o futuro está à espera, de maneira que vamos ver se conseguimos juntar a experiência e aquilo que está para trás apenas como uma forma de ajudar quem vem aí. Eu não tenho quando se fala da cibersegurança ligada ao exercício da justiça, há sempre uma vertigem, que é de colocar o que já se fez. Nós já temos isto, temos este programa, temos este software, é muito bom. Isto é, sobretudo, uma contabilidade dos políticos. Aqueles que exercem cargos políticos têm que dar conta. Sei que não é hábito em todas as áreas, mas dar conta daquilo que fazem. Então, normalmente, quando falam um responsável, seja qual for a politicidade da função, normalmente, seja na magistratura, seja no poder autárquico, seja no poder central, sempre aquela ideia, já fizemos isto, há sempre pequenas coisas, mas está tudo a correr muito bem, está tudo a correr muito bem. Eu tento, do lado da academia, fazer o contrário. Vamos pensar nas coisas, naquilo que temos, naquilo que podemos ter, quais são os principais problemas que vamos enfrentar e ver se estamos preparados para isso. Não é preparados no plano técnico, é preparados no plano mental. Estamos nós mentalmente preparados. Primeiro para a revolução que aconteceu de 2006 para cá, não é? 2006 para cá, com essas coisas do Facebook e tal, do WhatsApp, das comunicações rápidas, baratas e eficazes. Não está muito dinheiro envolvido e democratizou-se o acesso a esses meios. Estamos nós preparados como gente, como pessoas humanas para isso? Que efeito é que isso vai ter, sobretudo no exercício da justiça? Eu selecionei, peço-vos desculpa pelo caráter exíguo dos tópicos, mas enfim, selecionei 3 ou 4 temas que podemos abordar, deixando eu depois, se Vossas Excelências me derem a honra das perguntas, para a vossa curiosidade, aquilo que eu possa, do que já fiz, poder pensar sobre convosco. Primeiro ponto é sempre o das novas tecnologias, destas novas tecnologias
da internet, falar da nuvem. Hoje fala-se muito da nuvem, da cloud. Está na moda falar inglês, sobretudo quando se trata de informática, e devia ser um esforço, nós os da língua portuguesa, devemos fazer um esforço para aportuguesar os termos, porque comprar os termos na língua inglesa significa, quando comunicamos, sempre uma fratura digital. Os que sabem inglês comunicam muito bem, os que não sabem inglês dizem umas coisas que nós nem entendemos, mas há ali uma fratura. Se nós conseguirmos aportuguesar o acesso à internet, democratizamos nos nossos países o acesso. O Brasil vai muito adiantado nisso, Portugal também, creio, mas temos os países africanos de expressão portuguesa que estão agora a começar a sua vida internética. Primeiro tem que se vencer a batalha da energia, porque o computador requer energia, mas vencida a guerra da energia, temos que depois fazer a informatização disso. Como temos este espaço imenso de comunidade de língua, devíamos começar por aí, tentando comunicar em língua portuguesa, nas várias formas diferentes que o português hoje tem. Há o português do Brasil, e dentro do Brasil existem portugueses também diferentes. Há o português de Portugal, há o português de Angola, de Moçambique, e todos estes portugueses, embora nos entendamos todos, depois é preciso adaptar aqui e ali, que é normal, porque são países diversos. O primeiro tópico seria, então, isto da nuvem. O que é a nuvem? O que é a nuvem? Eu não vou falar em termos tecnológicos, não sou engenheiro, não entendo nada disso, mas para os juristas a nuvem causou um espanto, é bom, permite uma capacidade de armazenamento de dados incrível, podemos ter um acesso rapidíssimo a dados que estão cruzados e que entram facilmente em interação. Isso é bom para as comunicações, é bom para determinados fins, mas é péssimo para aquilo que é a nossa atual estrutura de defesa da intimidade da vida privada. Nós vivemos hoje um problema sério, que é o recurso dos governos, já falei das empresas, mas dos governos a esta tecnologia. Como há uma possibilidade enorme de cruzar dados, de armazenar dados, de ter acesso a ele, o princípio do acesso pela necessidade de conhecer está praticamente acabado. Hoje qualquer pessoa acede, qualquer piratinha informático com o mínimo de conhecimentos sobre o funcionamento da máquina e do sistema tem acesso. O que se procura fazer hoje é responsabilizar os fornecedores dos serviços que utilizam a tecnologia da cloud ou da nuvem, responsabilizá-los por tentarem encontrar formas de garantir a segurança e a privacidade dos dados. Mas isso, é impossível. Nem podemos voltar à era do papel, isso acabou. Não vale a pena também estar a pensar numa atitude reacionária que havemos de voltar ao velho papel, porque o velho papel tinha imensos riscos. Havia sempre aquele que tinha a possibilidade de o ler, aquele que tinha a possibilidade de o esconder, aquele que depois descobria o papel, a velha fotocópia. Portanto, o papel é tão inseguro como qualquer outro meio. O problema da segurança não está tanto no meio utilizado, mas na vontade de conhecer de quem tem aquele bicho de curiosidade. Eu quero saber isto, quero saber isto. Se quer saber isto, se eu preciso arrombar o cofre, arrombo. Como dizia o outro, a curiosidade dá para várias coisas, ou para espreitar pelo buraco da fechadura, ou para descobrir a América. Quer dizer, a pessoa que tem curiosidade utiliza a como. Tudo depende da forma como dirige aquilo que está a fazer. Ora, a cloud, como é uma tecnologia muito apresentada sempre pelas empresas, como muito segura, muito boa, etc., vimos na América, nos Estados Unidos da América, para que é que aquilo serviu. Foi exatamente a partir de uma tecnologia de ponta que foi possível fazer uma hecatombe no que diz respeito aos direitos humanos. Os políticos gostam de discutir isto em termos de se o Sr. Snowden é um traidor ou é um herói da Constituição norte-americana e dos direitos humanos. Nós sabemos que o governo dos Estados Unidos recorreu a uma tecnologia de ponta para fazer um exercício que é ilegal nos próprios Estados Unidos. Não se pode fazer aquilo na América. Quer pelas leis, quer pela Constituição, o Estado não pode ter acesso àqueles elementos, nem pode recolher daquela forma dados da vida privada das pessoas. E, portanto, ainda se pensou, bom, mas estão a espiar lá a presidente do Brasil, desculpem dizer presidente, porque eu não creio que um presidente possa mudar a gramática, não é? E, portanto, a presidente do Brasil e a chanceler alemã e
os outros líderes mundiais que foram espiados por esse sistema. Os Estados Unidos podiam dizer é por questões de segurança interna nossa e acabou. Agora, espiar os próprios cidadãos já deixou de ser uma desculpa razoável do ponto de vista jurídico. E por isso temos o problema seríssimo de saber porque é que as autoridades judiciárias, perante uma ofensa tão evidente, e as evidências não carecem de prova, não é? Diziam os romanos antigos, embora eu saiba aqui pela doutora Zuleida que se estuda pouco direito romano no Brasil, mas creio que um dia destes esse problema acaba, porque não podemos pensar que o direito resulta da nossa vontade, ou da vontade do Estado, ou da vontade do juiz. O direito não está por aí, o direito é uma coisa muito mais séria para ser deixada na mão desses atores políticos e judiciários. É preciso encontrar sempre a origem, a fonte, e nós, sem fonte e sem origem, não temos caminho. Nessa medida, a ideia de um poder judicial, ou judiciário, como se diz aqui, que não cuida da defesa da Constituição e das leis, deixando de submeter-se por interesses nacionais, interesses estratégicos ou qualquer outro tipo de linguagem muito fora das nossas órbitas jurídicas, acaba por ser um problema grande. O que é que... São 4 empresas, basicamente, que usam estas tecnologias: o Facebook, a Microsoft, a Amazon. São as principais empresas. Eu tinha apontado 4, esqueci-me de uma, que é a Google. Logo a Google. Bom, nós na Europa temos uma agência, que é a ENISA, que toma conta da segurança das comunicações digitais. E a ENISA tem procurado responder a esta ameaça quando o Estado, no sentido de governo, tem acesso a uma tecnologia e não resiste, invocando razões securitárias, a usar o meio para violar a lei e a Constituição. A ENISA pediu 2 coisas: mantenham constantemente atualizado o software e façam uma indicação de um código-fonte com uma segurança elevada para os componentes do software. São estas as 2 respostas que a ENISA pede a quem recorre, a quem sabe que está a ser utilizada a tecnologia da nuvem com dados pessoais seus. Porquê? Porque a capacidade de cruzar dados é extraordinária. A pessoa vai ao hospital com um pequeno problema e na ficha médica aparece a papeira que vocês chamam cachumba hoje, não é? Cachumba aos 6 anos de idade, depois arrancou o dente do siso aos 16, depois teve aqui uma pequena coisa que ficou, parece-me que agora é um escândalo aí com a vossa modelo de serviço, Gisele, que eu não consigo dizer exato, que foi fazer uma cirurgia levando uma burca, não é? Mas esqueceu-se que as mulheres muçulmanas também têm o pudor nos pés e levavam umas havaianas simpáticas que a denunciaram, não é? Portanto, às vezes nós cuidamos muito bem de proteger tudo e esquecemos de um pequeno pormenor. E é exatamente no pormenor que está o diabo. Toda a gente sabe que o diabo não é mau por ser diabo, é mau por ser velho. E, portanto, a experiência, a forma como nós, a partir de certa altura, enfim, está aqui um delegado de polícia também, com muitos anos de atividade, e quem está na polícia sabe isso. É no pormenor, na pequena distração do marginal, da pessoa que planeia, que está o início da investigação. Ora, a nuvem, ao permitir o cruzamento de dados, não tem nada a ver com o assunto, dão àqueles que têm a autorização estadual para lidar com isto um poder inusitado. E esse poder está a ser utilizado de uma forma muito indevida. Nós hoje temos, em Portugal, e creio que no Brasil, pela forma como tenho acompanhado nos dias que cá estou, estas andanças da Operação Lava Jato e já anteriormente da Operação do Mensalão, em Portugal nós temos 2, a Operação Marquês, que está mais ligada a nós, em que o Ministério Público, que dirige a ação penal, a investigação em Portugal, o Ministério Público tem uma determinada visão das coisas que lhe compete, mas o juiz de instrução, cabe ao juiz de instrução dizer ao Ministério Público os limites. Não é tanto assim. Porque nós, na civilidade do direito, aprendemos que é muito melhor ter um culpado na rua que um inocente na cadeia. E não é fácil explicar isto a uma população que está a ser vítima de determinado tipo de crimes. Se for vítima de estupro, se for vítima de corrupção, se for vítima de... E quando a comunidade é vítima destes crimes, tem uma grande tolerância para a violação dos direitos fundamentais, para que as pessoas possam ser investigadas, etc. Esquecemos de
realidades que são básicas, não é? Dar a alguém a possibilidade de, por causa da autorização estadual, e quando diz autorização estadual, estou também a pensar no Poder Judicial, de se intrometer na vida alheia. Nós começamos a recorrer às escutas telefónicas de uma forma sistemática e, portanto, em grave violação da Constituição e da lei pelos próprios juízes. Quando autorizam escutas telefónicas com uma grande pluviosidade, digamos assim, dando acesso aos investigadores a conversas que o investigado tem na sua vida privada. Uma pessoa tem direito, mesmo que sendo uma figura pública, se não fala da sua vida privada em público, ninguém tem direito a devassar a sua vida privada. Há evidentemente um grande choque cultural e o direito procura preservar-se disso, dizendo que há valores universais que não têm a ver com o lugar onde se vive e com a cultura que se tem. Os valores universais do direito, defesa da integridade da vida, defesa da intimidade da vida privada, defesa da integridade física, da dignidade da pessoa, do lugar onde eu vivo, que estão colocados em causa agora por os acordos de Schengen, que acabam por tornar determinados países fortalezas onde não entra ninguém. Nós temos o direito humano de escolher onde vivemos, porque não posso escolher o lugar onde a minha mãe me pariu. Não? Eu tenho que ser eu a escolher o sítio onde eu vivo. Assim como ninguém pode ter um direito proveniente de uma característica inata. Eu não escolhi ser careca, o cabelo caiu-me, não escolhi nascer branco, não escolhi nascer em Angola, aconteceu. E por isso, o que o direito faz é dizer à pessoa: tu não és pré-determinada por nenhuma destas coisas, como às vezes nos querem fazer crer, com grandes discursos politicamente muito corretos, mas absolutamente violadores dos meus direitos, quer dizer, não, o senhor, como nasceu em Lisboa, não pode dançar no balé do Senegal. Não, se eu tiver jeito para dançar no balé do Senegal, danço no balé do Senegal. E certamente nem a minha cor, nem a minha topografia capilar determinarão se eu serei ou não um bailarino naquele lugar. Não é? E, portanto, o direito é uma luta constante pela pessoa humana, para lhe dar acesso a estas coisas. E temos encontrado na política e no direito positivo, motivos de grande desconforto relativamente a estes princípios. Ora, a ação penal conta com os juízes para que estes valores sejam vivenciados na prática. Infelizmente, não acontece sempre. Temos juízes que, na discrição do seu gabinete, no anonimato daquilo que a função exige, têm cuidado dos nossos direitos. Temos outros juízes que não resistem a deixar-se levar pela onda. E isso é péssimo. É péssimo porque, como lembraram os homens de Nuremberg, o juiz é a última etapa. Quando já nada me resta, a polícia já me bateu, os vizinhos denunciaram-me, a família abandonou-me, estou a ser vítima de uma calúnia, de uma ofensa, de uma opressão, de um avassalar da minha vida, e de repente vou perante um juiz que aumenta essa minha dor. Ora, ninguém é culpado sem ser julgado em tribunal perante um juiz e a sentença ser transitada em julgado, porque já não há possibilidade de recurso. E nós hoje voltamos a uma idade média das piores que já se viveu, com as bruxas a serem queimadas em praça pública. Agora, em vez de haver a inquisição, há esses órgãos da comunicação social, que são empresas que ganham dinheiro com a desgraça da vida alheia. Portanto, estamos numa imensa idade média em que as bruxas são denunciadas, queimadas, vilipendiadas, e depois, ai meu Deus, que nos enganamos, afinal não era assim. E mesmo que não nos enganemos, temos que ter a prova como a rainha do processo. Sei que aqui no Brasil se discutiu muito essa teoria do domínio do facto, que não passa de uma teoria um bocadinho estapafúrdia, vinda de uma pessoa que pensa os problemas do direito penal, mas numa perspectiva que estamos muito em desacordo, que é a perspectiva alemã do direito penal do inimigo, e aquele velho princípio de quando não se consegue colocar no iter probatório todas as peças necessárias para chegar a uma conclusão, salta-se a vara por cima. Isto de facto não está aqui, mas não faz mal, eu quero é chegar ali. E, portanto, lembramos do velho Maquiavel, os fins justificam os meios. Depois encontramos um professor qualquer alemão que diz umas coisas que não foram bem também como foram interpretadas aqui, e lá se vai cantando e rindo na direção do fim pretendido, muitas vezes pela turba canora e belicosa que grita a partir da rua, mas é preciso ter a cabeça no lugar, um juiz não pode sair disto, um juiz tem que saber exatamente que é o último recurso de uma pessoa que vê os seus direitos ameaçados. Mesmo que seja o pior dos bandidos, mesmo que nós tenhamos a sensação que aquela pessoa
cometeu um crime, ou nós temos, pelas regras do processo, a possibilidade de a condenar, ou temos que rejeitar a condenação, porque o princípio é sempre in dubio pro reo. Claro que isto são princípios jurídicos. Se depois existem outras formas de chegar à justiça, isso já não é comigo. Há certamente a justiça privada, há a justiça das famílias e tal, mas a luta do direito é sempre o contrário, não é? O direito diz que não há razão de Estado, razão de família, razão de igreja que levem a que os direitos de uma pessoa sejam violados para salvar uma instituição. Nenhuma pessoa deve ser sacrificada para salvar uma instituição. Esse é que é o grande problema que nós temos com o Estado. O Estado às vezes diz, não, isto não se pode saber, porque senão é o fim do Estado. Ou então, não se pode saber da pedofilia na igreja, que é o fim da igreja. Não há igreja onde um padre abusa de uma criança, não há família onde um parente abusa de uma criança, não há família onde uma mulher é espancada pelo marido, não há família. Não há nada a preservar ali a partir do momento em que ocorre uma coisa destas. Portanto, o direito intervém de uma forma muito, eu diria, muito brutal, com palavras muito assertativas relativamente a isso, porque o direito defende a pessoa humana por sobre tudo o resto. Por sobre as necessidades de segurança, por sobre as instituições, por sobre tudo o resto. O meio informático, o que é que nos trouxe? Trouxe-nos uma vontade imensa de utilizar a bomba. Não é? E, mais uma vez, é preciso lembrar aos juízes que a liberdade é eu ter a possibilidade de fazer e ter a opção de não fazer. Eu posso fazer, posso. Eu posso utilizar a internet para fazer isto, posso. Devo fazê-lo a partir do Estado, devo fazê-lo com uma autorização do Poder Judicial. A resposta é não. Temos que melhorar sempre uma investigação limpa, em vez de recorrer a meios que não me parecem muito adequados. Não é a altura para discutir, mas saber se a devassa pelo Estado de tudo o que diz respeito à informática não requer da parte dos investigadores um juramento que é um juramento complementar àquele que já foi feito de absoluto sigilo dos dados. E se aquilo for revelado, é péssimo. O que temos assistido em Portugal e no Brasil é a uma revelação de dados à imprensa que não tem a ver com a verdade do processo ou com a defesa dos direitos, liberdades e garantias dos próprios arguidos, tem a ver com os interesses económicos que as empresas de comunicação social defendem, tem a ver com as simpatias pessoais e políticas e, portanto, a fuga de informação é seletiva para que se crie, às vezes, uma determinada ideia sobre uma pessoa, sobre uma situação. Isso é inaceitável quando o dado é recolhido para dentro do processo e depois é exportado do processo parcialmente para determinados fins. Portanto, isso descredibiliza a justiça e, sobretudo, a capacidade que o Estado, através da justiça, tem de guardar segredos. Ninguém pode dizer, olha, vou-te contar um segredo, não te conheço de parte nenhuma, vou-te contar um segredo, mas confio em ti, não o digas. Mas eu não conheço o homem de parte nenhuma, para que é que lhe conto um segredo? É aquela ideia, eu estou a contar porque não quero ser eu a dizer, mas sei que tu vais dizer. Não é? É a mesma coisa que contar uma fofoca a uma fofoqueira. Não é? Depois esperar que essa fofoca fique privada. Nunca ficará. E, portanto, temos essa limitação, a nuvem, a informática, a capacidade de intrometer-se na vida, e a investigação é sempre uma intromissão na vida alheia, utilizar este meio de uma forma tão, eu diria, tão leviana, acaba por ser mau. Havia mais coisas a dizer, mas não posso estar sempre a falar de segurança em relação ao Estado. Aqui, o primeiro tópico é apenas a dizer que a tecnologia da nuvem, mesmo quando é utilizada pelo governo e pelos sistemas de investigação, requer mais responsabilidade do juiz e é preciso que os juízes estejam preparados para esse tipo de responsabilidade. E, com todo o respeito, parece-me que há pouca prestação de contas dos juízes perante as próprias entidades fiscalizadoras do juiz, porque o juiz não é uma autoridade do Estado isenta de fiscalização. Existem em todo o lado órgãos de fiscalização dos juízes. Nós temos o Conselho Superior da Magistratura que não se mete em assuntos jurisdicionais. Temos sérias dúvidas que aqui no Brasil isso aconteceu mesmo. Parece que o órgão administrativo, por vezes, mas isso pode ter a ver com as leis brasileiras que eu desconheço, o órgão administrativo, o CNJ, vai um pouco além daquilo que é uma função meramente administrativa de gestão e fiscalização dos juízes, dando indicações e tal, que até tem um apoio ideológico que me parece um bocadinho fora daquilo que são as competências de um órgão administrativo, mas cabe aos Conselhos Superiores da Magistratura dizer aos juízes qual é o limite, em obediência ao seu código ético e deontológico e à disciplina a que os juízes estão sujeitos, chamar a atenção aos juízes em termos pedagógicos primeiro e em termos de fiscalização depois dos limites que o uso da internet na investigação pode colocar. Uma coisa que está muito em moda agora é a internet das coisas. Isto está muito ligado à nuvem, tudo vai para a nuvem e a internet das coisas potencia a possibilidade de cruzar dados e potencia a divulgação desses dados. O que é que nós podemos fazer aqui?
aqui há várias soluções. A primeira é escolher uma palavra passe muito boa. Os juízes devem ter palavras passe inenarráveis. Não sei se uma mistura de letras hebraicas, árabes e arménio, talvez, uma coisa assim, inacessível. Como sabemos, os Estados Unidos foram buscar os índios e a sua língua para que os alemães não compreendessem nada das comunicações. Eles, coitados, aquilo era um quebra-cabeças. Tentavam, pensavam que aquilo era lógica, algoritmos, criptografia. Não era nada, era a língua de uma tribo índia. Portanto, eu creio que uma palavra passe bem blindada é meio caminho andado para não haver acesso. Depois, a autenticação. Proceder a uma boa certificação e autentificação dos sistemas informáticos. Nós temos uma autoridade europeia em cada país da União que faz isso. Temos um sistema muito bem montado de assinatura digital que não permite grandes fugas. A assinatura é daquele e acabou. E por mais artista que seja o indivíduo, é difícil assinar um documento ou promover uma autorização através de um código que não seja exatamente o da pessoa que o usa. Portanto, isto são formas de garantir a segurança no acesso aos meios informáticos, mas há um problema sempre que fica. Não há nada suficientemente seguro. Nós podemos arranjar aqui os maiores engenheiros de sistemas. Haverá sempre um engenheiro de sistema que está no código. Lembro-me sempre do Walt Disney ter uma história do professor Gavião e do professor Pardal. Não é? Que era o cientista do bem e o cientista do mal. No meu tempo de menino, líamos muito esses quadradinhos. Ora bem, há sempre um professor Gavião à nossa espera, sempre. Há sempre alguém que usa o meio informático. E, inclusive, eu não vou estar sempre a apontar os Estados que fazem isso, porque é aborrecido, e afinal, hoje em dia há uma grande pluviosidade de ofensas e tal, mas muitos Estados utilizam essas tecnologias por pessoas que não estão na orla do bem, utilizam-nas como uma espécie de milícias digitais. Né? Já que eu não posso fazer como Estado, faz tu aí como uma empresa de fachada. E esses miúdos, normalmente muito novos, muito dedicados ao computador e tal, que não têm nenhum critério ético, moral ou cultural para ajuizar aquilo que estão a fazer. Porque desde os 8, 9 anos que a única vida deles é a informática. Leem revistas de informática, lidam com o computador e tal, não sei o quê. Nunca leram um livro. Nunca leram José Mauro de Vasconcelos, nem sabem quem ele foi. Não tiveram infância. Não é? Saíram do leite da mãe diretamente para as calças, e os calções foram uma realidade muito, muito mal vivida. Então, quem não teve infância, quem só estuda aquilo a que se dedica, quem não tem uma mundivisão, dificilmente faz bons juízos sobre as coisas. E o que é que acontece? O que acontece é que estes técnicos, que é uma linguagem assim um bocadinho ascética, o técnico é um neutro, não é? Um cientista é um neutro. Então, é um neutro que ali está, um androide, que é o instrumento humano da violação das coisas. Portanto, estas milícias trabalham para Estados e promovem ataques aos sistemas estaduais. Os Estados dizem, não, isto é para saber se estamos seguros. Eles atacam-nos para nós depois dizermos aqui estão as vulnerabilidades. Normalmente, isto são empresas privadas que atacam, depois chantageiam. Olha, se não me der aquilo que eu quero, se não me der um bom emprego, se não me der uma boa fatia daquilo que eu... então eu vou invadir o seu sistema. E hoje as empresas têm prejuízos brutais, basta pensar nos bancos, nos furtos de cartão eletrónico, etc. e tal, têm prejuízos brutais com isso. Eu não vou dizer o estabelecimento de ensino, também não me fica bem, mas estranhou-se muito que uma determinada turma só tinha, a nossa escala é de 0 a 20, só tinha 18. De repente apareceram 50 alunos, em 5 mil, 50 alunos com 18. Isso é possível. Alguém enlouqueceu, andam a dar 18. Era fraude informática. Entraram no sistema, mudaram as classificações, apareciam os seus certificados catitas. Uau, grande aluno. Mas quando você vai ver, este aluno nunca prestou nada, para nada, agora tem 18, há aqui uma coisa qualquer. Mas quem deu? Eu nunca dei. Vai-se ver o livro. O livro passado tem uma classificação. O certificado que sai da informática tinha outro. Portanto, isto pode ser usado, por mais que nós blindemos o sistema, pode ser usado para tudo. Ora, quando nós temos o problema de juntar a tecnologia da nuvem com a internet das coisas, acabou. Temos um problema seríssimo. A palavra passe é boa, a atualização é boa, a certificação é boa, mas qual foi a solução que nós arranjamos? Uma boa comissão de proteção de dados. Um conjunto de juristas, de pessoas com outras formações, que estão muito atentas, pedem legislação adequada, porque, como sabem, nos Estados de Direito, a atuação da entidade pública é só através das leis, mas esta Comissão de Proteção de Dados tem um papel fundamental, porque diz o que pode e o que não pode. O seu parecer é vinculativo em matérias que são mais delicadas.
Portanto, por mais que o Estado queira, não pode. Não pode recolher dados. Mas é só para entrar na biblioteca, aqui dá para a Magis, o que é que faz? Dei o seu cartão, passa na fita. Só que passando a fita para a Magis, o juiz fica ali com uma ficha que foi detido aos 17 anos com maconha no bolso e tal. E que diabo, ninguém sabia disto. Agora só porque fui consultar um livro à biblioteca da Pamagis, passei o cartão, houve um cruzamento de dados, a fita magnética expôs-me ali de uma maneira incrível. E, portanto, a ideia de um anátema, de tornar definitivo, falei aqui já na Pamagis do direito ao esquecimento, salvo erro, não é? Não, foi noutro sítio. Bom, seja como for, a ideia de que estamos definitivamente condenados, quando pomos uma coisa na internet, é como se fosse uma cicatriz. Aquilo nem com a plástica lá vai. Portanto, temos aquilo para o resto da vida, para toda a vida. E isso não pode acontecer. A informática não serve para isso. Portanto, não podemos somar a cloud à internet das coisas e obter uma tão má prestação dos serviços como o judiciário, que devem utilizar a informática para fins de melhorar a prestação e não de melhorar a possibilidade de violar direitos. Uma terceira, não sei se ainda tenho. Um outro aspecto que nos está a incomodar imenso é a questão da propriedade intelectual na internet. Estamos aí com problemas seríssimos. Plágios em trabalhos académicos constantes. Não sei se pela falta de consciência do que é um plágio, mas seja como for, é uma acusação sempre muito aborrecida, vindo de um criador. Dizer, olha, este indivíduo plagiou o trabalho. E há programas hoje que nos dizem o que é um plágio. Mete-se o trabalho no programa e aquilo apita. Uau, olha, tenho aqui 3 páginas desta obra, 2 páginas da outra. Mas também, em vez de fazer um livro, andou aqui a recusar um Frankenstein literário, não é? Cross 3 páginas dali, 4 páginas da colar, quase isto tudo e faz um monstro. O plágio. Mas depois há outra coisa que acontece muito. A pessoa põe o seu livro na internet, à venda, de forma digital. Fica à venda por R$50. Eu compro o livro vem, e depois eu próprio difundo o livro. Já é meu, como é meu, difundo. Mas eu não posso difundir um livro cuja autoria não é minha. Isso coloca um problema, direitos de autor. Somar pedaços de várias obras e apresentar-se como sendo eu o autor da obra, porque há uma pequena modificação do texto. Também não pode acontecer. Porquê? Porque nós não podemos estar a utilizar partes de obras para compor uma obra definitiva, sabendo qual é a proporção da cópia. Se é mais de 40%, é obviamente uma contrafação. Sendo assim, estes problemas da propriedade intelectual colocadas pela internet fazem com que nós não estejamos hoje preparados para enfrentar, porque se tornou normal, não há consciência disso. Viu-se isso quando se tratava da música, não é? Fazer download, faz download, baixa tudo, baixa download de filme, de livro, disto, daquilo, daquilo outro. E algumas empresas reagiram, dizendo, não, nós temos todo o direito de fazer e, aliás, temos um meio tão bom que, mesmo fazendo, ninguém vem atrás de nós. Os autores ficam numa posição chata. Ou vendem de graça. Nós, nos países latinos, sempre tivemos a ideia que os artistas eram para explorar. O trabalho do artista não é pago. Só homem não trabalha das 9 às 5. Acontece um pouco também com os professores. Os professores sempre tiveram uma autorização para poderem dar aulas, 8 horas por semana de aulas, e o resto confiava-se que o professor, porque exerce o magistério, então o professor lê, vai ao cinema, vai ao teatro e utiliza toda a sua vida para compor a preparação das suas aulas. Quando nos exigem uma funcionalização, acho que acontece também um pouco o juízo, não sei, a proletarização de certas profissões acaba por ser um problema. Não trabalham nada estes bandidos, não marcam o ponto, não vão ali ao relógio. Bom, entrei, saí. Isso, que valor tem? Representa apenas a quebra de confiança em que as sociedades atuais vivem. As pessoas desconfiam umas das outras. Desconfiam que as pessoas são os malandros, que eles não trabalham das 8 às 5. São os malandros, os juízes, que não estão constantemente a fazer audiências e a mostrar muito trabalho. E depois há a jurimetria, mede agora e tal. Quanto foi isto, quanto foi aquilo? Está tudo preso às estatísticas. E a estatística é uma chatice. Eu sei que a estatística deu um estatuto de cientificidade à sociologia. Mas eu não sei se alguém pode adquirir estatuto de ciência através da estatística. Porque a estatística depende sempre das perguntas que se fazem, dos dados a que se recorrem, do universo que está presente. Portanto, eu não encontro forma de manipular melhor os elementos com a estatística. A estatística talvez seja, deve haver um curso de filosofia da estatística. O que é que queres saber para eu dizer o que queres ouvir? Não é?
A estatística é um bocado assim, depende de quem pede. Então, se nós conseguirmos, olhando para os direitos de autor, a propriedade intelectual na internet, o que este meio tem possibilitado de direitos frágeis serem completamente avassalados, talvez possamos, em termos de universidade, deitar mais atenção para uma preparação do legislador no sentido de fazer, não leis, mas de dar uma pedagogia adequada aos utilizadores da internet para não caírem neste tipo de coisas. Mais 2 tópicos. Os sistemas do servidor. Bom, o servidor, o sítio, a máquina onde fica a cabeça do computador. Isso em Portugal tem sido uma polémica, porque está no Ministério da Justiça, há quem entenda que deva estar no Supremo Tribunal. Eu, de início, dei muita importância a isso, o locus. Hoje não dou tanta importância assim. Hoje dou mais importância a outro tipo de coisa, que é, os tribunais usam muito os computadores, e isso, como disse no início, não pode deixar de ser assim, será sempre assim, mas falta saber qual é o efeito disso no trabalho do tribunal. Melhorou. Bom, olhando para as estatísticas do Brasil, por exemplo, não. O Brasil, à medida que informatiza, também aumenta o número de funcionários, vocês chamam servidores, né? Funcionários ao serviço do judiciário. E a vossa despesa com o judiciário também disparou. Eu estive ainda ontem à noite a consultar alguns dados, para não estar a dizer coisas que não devesse, mas também disparou. O que significa que o aumento do meio informático não tem diminuído a componente humana. Em termos de avaliação, podia-se dizer, ou há má gestão, ou então há uma conclusão. O computador não diminui a presença humana nos tribunais. Em Portugal, por causa da crise, a primeira pergunta que nos foi feita foi como é que se diminui o dinheiro que o Estado gasta nos tribunais, com o aparelho judiciário. E toda a gente sabe que um Estado que tem que pagar uma dívida, um Estado que tem que cuidar da sua educação, da sua saúde, da sua cultura, não está disposto a investir em computadores para o que é que seja. Não vou comprar uma lata, ou não vou comprar um computador a um filho meu e dizer, olha, hoje não há comida cá em casa, amanhã talvez. Entretanto, tens o teu computador a funcionar. Estas opções não são assim, em termos de escolhas, não era racional que assim fosse. Logo, é preciso que haja uma conscientização que, ao fazer uma opção orçamental pelo computador, eu tenho que dizer às pessoas quais são as vantagens que elas vão obter daquele uso. Senão, ninguém quer. O judiciário tem que investir muito em computadores e tem que entender que este uso maior dos computadores diminuirá o número de servidores públicos nos tribunais. Melhora ou não melhora a eficácia da justiça prestada? A velha resposta do jurista depende. Depende de quê? Depende de 2 fatores. O primeiro fator é, aumenta a qualidade do serviço prestado se o juiz utilizar a internet para colher informação. Se o juiz, em vez de ir para a biblioteca 2, 3 horas, puder recorrer a uma informação que lhe está disponibilizada na net. Mas cuidado, o juiz tem que ter sempre a perspectiva crítica. Eles colocam na internet aquilo que eles autorizam que eu veja. Não está na internet nada daquilo que não convém que eu veja. Ninguém é estúpido para pôr lá coisas dessas. Não? E por isso, quando eu quero ler um livro de 1901, de um grande autor, não está na net. Não tem valor comercial, mas pode ter um valor imenso para mim. E como sabem todos, os livros não têm data. As boas ideias não estão localizadas no tempo. As boas ideias são as boas ideias, ponto. Eu creio que ninguém pode dispensar um bom livro do Drummond, e ele já morreu, não é? Ninguém pode dispensar de ler um Rei Lear do Shakespeare para entender a mecânica da política. Ninguém pode deixar de ler O Meu Pé de Laranja Lima ou Vamos Aquecer o Sol de José Mauro para ter uma infância de jeito, uma infância que vale a pena. Ninguém pode entender o Brasil sem ler o Jorge Amado. Ninguém pode entender determinado tipo de coisas como O Que Nos Espera sem ler o George Orwell. Nós temos que a literatura puxa-nos o horizonte para lá da vista, não é? E, portanto, quando é assim, é preciso que o juiz não seja um servo tecnológico da sua própria função.
Se o juiz deixa o seu universo limitado àquilo que o computador lhe dá, o juiz é um mau juiz. Se o juiz usa o computador como uma aceleração na acessibilidade a informações várias, que ele, catando na biblioteca, demora uma semana, indo ao computador demora 2 horas, então vá ao computador catar, que o computador está lá para isso. Está lá para isso. Mas não está para ele limitar o universo das escolhas e muito menos para o distanciar do contacto com os outros e da cultura. Segundo, pode melhorar a qualidade da sentença o uso do computador? Pode também. Porquê? Porque o computador hoje tornou-se um meio de emendar texto extraordinário. Emendar texto, juntar texto, tirar texto, guardar texto, voltar a ele, lembretes, etc. Eu tenho 54 anos, mas fiz a tese de mestrado com uma velha máquina de escrever. Uma velha máquina. Batia, voltava para trás e tal. Depois dizia, vai apresentar um trabalho todo mal apresentado. Então, tínhamos umas coisinhas brancas que pintávamos as letras, batíamos outra vez, aquilo era um sério. Muitas vezes apetecia rasgar o trabalho e escrever outra vez. Portanto, este trabalho repetitivo, esta ação mecânica, brutal. Nós perdemos imenso tempo com isso. E o computador hoje pode melhorar a qualidade da sentença se o juiz tiver aptidão tecnológica suficiente para recorrer a estes meios rápidos de fazer texto, compor texto, tirar, pôr, etc. Portanto, não há servidão tecnológica do juiz, há limitação do computador na sua atividade, no processado, naquilo que é o cartório, que nós chamamos o cartório. Bom, aí o meio informático pode revolucionar completamente tudo. As cartas precatórias, as citações, a mobilidade. Eu não queria ser antipático, tenho que respeitar quem me convida sempre. Creio que, quer em Portugal, quer no Brasil, fizeram-se reformas importantíssimas no processo, importantes porque deram passos significativos, mas talvez por uma insatisfação que vem da minha infância, eu considero sempre que as coisas ficam aquém daquilo que deviam estar. Já que mexeram no Código de Processo Civil, deviam ter aligerado a coisa. Um Código de Processo Civil que sucede a outro Código de Processo Civil e continua os mesmos 2.000 e tal artigos, uma pessoa pensa, não estão bons da cabeça, quer dizer, porque é que são precisos 2.000 e tal artigos para dizer o óbvio? Então, temos que olhar para o acesso à justiça. O computador põe-nos esse problema. Não. O primeiro pensamento é, podemos nós garantir o acesso à justiça como está hoje? Qualquer pessoa que considera um direito violado nos termos do artigo 1º e seguintes da Constituição, do Código Civil, do Código Penal, doutor juiz, veja aí isto. Agora já não é possível, no processo civil é preciso indicar. Mas é só transferir o trabalho do juiz para o advogado. Não há aqui nada de novo. O que é que seria novo? O que seria novo dizer, 200 e tal anos depois das constituições formais resultantes das revoluções burguesas, e os burgueses tiveram sempre um sentido de segurança muito próprio, é dizer assim, eu ainda garanto um acesso democrático à justiça, fazendo com que o juiz tenha que ler todas as petições de todas as pessoas que lá chegam? Não haverá uma forma de tornar efetivo o acesso à justiça, não permitindo uma judicialização completa do exercício dos direitos? Por que razão é que um casal desavindo vai para o tribunal discutir as suas questões? Porque tem que ser um juiz togado a tratar daquilo? Do número de iogurtes que um pai dá ao filho. Porquê? Porquê que tem que ser um juiz togado? Que autoridade é essa? Nós agora já não temos intervenção do juiz, o casamento é um contrato, em termos jurídicos, as igrejas têm os seus sacramentos, ou seja, é outra história, não é da minha conta. Agora, se o casamento é um contrato que se faz e se desfaz. E o Portugal aboliu a culpa no fim do contrato, porque isso colocava sempre um problema de determinação da culpa. Não há culpa no fim do divórcio para efeitos emotivos. Pode haver na partição dos bens. Mas isso já é um processo à parte. Não é? É como dois sócios estarem a dividir os bens da sociedade. Já não é no âmbito do processo familiar, pode ser fora disso. Portanto, dividir a questão patrimonial da questão emotiva. Grande parte das coisas que nós temos pensadas não estão a ser pensadas na época própria. Eu recordo-me sempre que às vezes são citados São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. É preciso lembrar que o casamento no tempo de Santo Agostinho e de Santo Tomás de Aquino não era por amor, era por interesse. Ninguém se casava por amor. Não é? A obrigação de amar o esposo vinha depois do casamento. Até casar. Não é? Como é que o jurista vai aferir? Eu não amo o meu marido. A minha senhora conta isso à sua mãe, não tenho nada com isso. Eu, juiz, não tenho nada com isso. Eu não tenho nada, nem tenho um amorómetro para aferir da veracidade do que me está a dizer. Eu não posso medir, Sendo assim, era preciso que nós começássemos por refletir no acesso à justiça. Pode ou não pode haver uma desgraduação em que
os mediadores e uma justiça que não tem que ser togada, que não tem que ser judicializada, interfere para tentar repor aquilo que foi estragado, e os mediadores servem para isso. Grande parte das discussões que vão em determinadas áreas do direito, do trabalho, da família e outras, tem muito a ver com a emotividade das pessoas. Não me perdoe, é melhor não discutir bens enquanto estiverem assim, não vale a pena. Não vai haver racionalidade nenhuma nisto, vamos esperar. E, portanto, deixar fora e deixar ao judiciário aquilo que é suficientemente grave. Há um juízo de censura forte na sociedade, então requer um juiz. Isto requer um juiz. Porquê? Não há como repor. E a sociedade tem um sentido de censura muito forte sobre estas coisas. Então nós podemos utilizar o meio informático para categorizar e dizer, fica, que é uma expressão que é o filé mignon, não é? Não sei se é uma expressão feliz, mas deixamos para o judicial o filé mignon. E aqui o computador pode nos ajudar a fazer uma triagem séria das questões que estão colocadas e que devem ficar para o judicial. Podia falar-vos agora do financiamento da estrutura da internet, que é sempre um assunto delicado. Poder-vos-ia falar também da forma como a internet tem interferido diretamente numa administrativização da justiça, isto é, numa subjugação do aparelho da justiça ao poder executivo, porque é aí que as grandes discussões se travam. O uso da internet está mais ligado ao poder executivo que ao poder judicial e, portanto, quando se faz a discussão, a questão internética tem contribuído para administrativizar a justiça, colocando-a em termos de muito leves, agora diz-se light ou soft, mas muito leves, na orla do poder do governo. Poder-vos ia falar da forma como a pedofilia e a pornografia infantil foram projetadas para planos nunca vistos através do meio informático, e como nós não estamos a ser capazes de dar uma autorização ao Estado para destruir sites que destroem vidas, nós não estamos a ser capazes de fazer isso. Em Portugal temos um sistema, mas não é muito conversável, não é? Divulgável, e, portanto, podemos facilmente falar de outros temas, mas eu esperaria que vocês agora me provoquem com perguntas. Eu ficava por aqui. Muito obrigado. Já agora aproveito para lembrar que entrou na sala o Dr. Marcelo Benacchio, que é um juiz magistrado, que é um homem que procura estar sempre upgrade, isto é, atualizado, e por isso, Marcelo, espero ver-te em breve em Lisboa. Muito obrigado. Eu ia saudar também o nosso colega Marcelo Benacchio, que chegou, e nós fizemos referência a ele aqui no começo da nossa conversa, né? E tem aqui o Bruno Miano, que é nosso diretor de vencimento, Tadeu Zanoni estava aí, que era o diretor de cultura, né? O Tiago Sofredor aí na Assembleia Legislativa, sendo convidado aí para a Assembleia normalmente à noite, né? E eu quero agradecer a presença de todos. Gostaria que vocês, que o Marquinho quer começar fazendo as perguntas, vamos começar aqui pela mesa, então. Aproveitando já nas saudações também, queria aproveitar, saudar que foi nosso colega hoje, faz pós-graduação, mestrado lá em Lisboa, Emanuel, a doutora Zuleika e todos os demais colegas, o Disseu, Natália e todos os demais que aqui estão. Hoje em dia, o professor Eduardo disse que nós já tivemos a Idade Média, como Vossa Excelência falou, e a gente brinca que na Idade Média se atirava, como Vossa Excelência, como grande professor catedrático de Direito Romano, fala, nos ensina, as pessoas ficavam nas gaiolas, eram apedrejadas, as pessoas eram executadas em praça pública. Em várias épocas da civilização ou da barbárie da sociedade, foram esquartejadas, foram enforcadas, foram chicoteadas, ou seja, numa exposição para aplacar a turba, toda a malta, ou seja, o povo. Eu sempre digo, e temos lido e discutido os temas, que houve a Idade Média, hoje nós estamos na Idade da Mídia, ou em Portugal dos média. Ou seja, na mesma época da barbárie, só que uma barbárie digital informática, onde as pessoas são lançadas na net, aliás, como se diz em Portugal, elas são lançadas na net, são lançadas no mundo digital, mundo esse também que açoita a privacidade, a vida, a integridade, eu diria, com uma característica, discussão
que Vossa Excelência falou no IASP e no Tribunal de Justiça sobre o direito ao esquecimento, só que na internet a regra, será que é ad eterno? Eu queria que Vossa Excelência então falasse sobre essa discussão, como está a acontecer na Europa, essa questão, porque se nós pensarmos bem hoje o que está lançado na internet, dizem alguns, num território sem lei, sem regramento, entre aspas, pelo menos aqui no Brasil, porque o nosso marco civil da internet serviu para tudo e não serve para nada, na verdade, não serviu para comercial, aliás, para manteiga, margarina, talvez seja bom, não para cidadania. Então, eu queria ouvir Vossa Excelência a esse respeito e parabenizando também pela excelente palestra. Bom, esse problema do direito ao esquecimento vai dar para esquecer, né? Vamos conseguir levar o tema até patamares de discussão que não estou a ver o fim. Eu falei de uma diferença cultural grande. Eu não sei neste momento o Brasil, pelo menos no que diz respeito às suas elites culturais, judiciárias, jurídicas, as opções quais são? Não sou capaz de discerni-las. O Brasil é um país de matriz latina, afro-latina, afro-latino-americana. E, dentro dos latinos, o Brasil tem uma fortíssima colonização portuguesa, basta andar por esse Brasil imenso, sobretudo no Nordeste e no Norte, e o Brasil tem depois o contributo de grandes comunidades imigrantes latinas. Estou a falar nomeadamente dos italianos. E como sabem, Portugal também, antes de ser Portugal, foi colonizado pelos romanos. Nas guerras púnicas, vindo atrás dos cartagineses, os romanos ocuparam o espaço geográfico que hoje é Portugal e praticamente extinguiram os indígenas que havia e colonizaram com os seus próprios colonos itálicos Portugal. Não é à toa que nós somos o país do azeite e do peixe, e do tomate e do vinho, não sendo banhados pelo Mediterrâneo. Nenhuma parcela do território português é banhada pelo Mediterrâneo. E toda a gente sabe que são características tipicamente mediterrâneas. E, portanto, há uma forte latinização em Lisboa. A cultura portuguesa é herdeira da cultura romana. E, portanto, quando o Brasil tem nas suas raízes e depois no seu tronco, nos seus membros, esta seiva, isto é pouco compatível com a influência norte-americana na sociedade atual e, nomeadamente, no direito. Estive a ver que, embora a TAP voe para cerca de 14 cidades brasileiras, é maior o número de brasileiros que vai a Miami, Orlando, Disneyland, etc. São opções que não deixam de ser opções culturais. Entre ir ver um monumento ou uma coisa clássica e ir ver a Disneylândia, há uma opção cultural. Se é dirigida pela mídia, isso não sei, mas existe. E, por outro lado, por fatores económicos, são incontestáveis, chamam-lhe agora a globalização, há uma forte influência norte-americana em tudo. Nós bebemos Coca-Cola, comemos hambúrguer, isso não é à toa. Nós estamos gradualmente, aquilo que se chama universal, tem uma matriz. E vejo muito aí, aprenda inglês a sério, venha para esta escola. Ensina aos seus filhos inglês, porque é uma ferramenta de futuro. Computador e língua inglesa. Devemos falar todos, para nos inserirmos no movimento da modernidade. Assim como se falava latim, sem comparar as duas línguas, que me parece que há uma grande diferença entre uma business language, né? Porque o inglês que falamos não é o inglês dos ingleses, o inglês que falamos é uma vulgata, não é? É um conjunto de palavras inglesas que depois colocamos umas em cima das outras, muitas vezes sem gramática nenhuma. Pomos aquilo e falamos uns com os outros numa língua que não é de nenhum de nós e, portanto, entendemos todos numa língua que nem sequer os da própria língua se reconhecem nela. Portanto, há aqui uma espécie de esperanto de matriz inglesa que vai andando. Os países europeus, alguns mais vulneráveis a essa influência, como a Alemanha, grande parte da jurisprudência alemã hoje não há grande diferença. Desculpem-me agora, enfim, estou a fazer isto com alguma ligeireza, mas em jurisprudência comparada, os grandes temas da Alemanha acabam por ser importados da jurisprudência dos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, era preciso que a Segunda Guerra Mundial tivesse tido algum efeito pedagógico também a nós.
portugueses, italianos e de outros países, íamos estudar para a Alemanha, nos anos 30, porque estava ali a lanterna do direito. Era a pátria do Marx, era a pátria do Kant, era a pátria dos grandes cérebros da racionalidade, né? E depois, ainda na Segunda Guerra, o Kelsen, que parece que ainda marca gerações de uma teoria pura do direito, sabendo nós que no direito não há nada de puro, pelo contrário, está todo conspurcado, e ainda bem, mas os alemães, e ainda hoje, na teoria do domínio do facto, o Roxin, não é? Marcam uma espécie de fetiche cultural e jurídico, no sentido de ir à Alemanha e aprender direito. Depois apareceu a besta na Alemanha e estragou isto tudo. Estragou isto tudo. Tivemos professores de direito presos, mortos pela ditadura do Estado Nacional Socialista, mas o fetiche alemão continua a imperar, pela rigidez do raciocínio, pelo rigor, pela língua, que é uma língua que facilita imenso expressar realidades jurídicas. E, portanto, nós temos esta fratura cultural grande que é entre uma cultura latina em perda, não é? Os católicos e os latinos são considerados culpados pela miséria do mundo. Quem dar a outra face, dá, mas é 2 bufatadas já, né, e tal. E emprestar dinheiro a juros. Não, isso depressa. Max Weber explicou tão bem isso na Ética Protestante e o Capitalismo. Então, temos que olhar para as nossas bases culturais e dizer qual é a matriz, professor Marco António, qual é a matriz? Se a matriz for anglo-saxónica, de privilegiar as empresas sobre as pessoas, se a matriz, embora haja depois um discurso que é o contrário, mas a prática é essa, se a matriz for a de considerar que a nossa liberdade de expressão é fazer exatamente tudo o que eu quero e depois o tribunal que me puna, eu não tenho nenhum limite autodefinido, eu faço o que eu quero. E se Vossa Excelência não gosta, pois se eu sou ofendido e tal, recorro ao tribunal. Portanto, a mim não me é exigido nenhum limite autoimposto na minha relação com os outros. A sociedade que traça o meu limite. Não, os latinos têm pudores. Não falo da minha vida, às vezes, e entrar na faculdade de Direito, se a pessoa pode responder a um inquérito sobre a sua vida sexual, por que eu tenho vida sexual? Porque eu não falo disso, não é? Pelo menos enquanto fizer. A ideia é sempre esta, é ter um limite. Há coisas que não se perguntam e há coisas que perguntadas não se respondem, fazem parte do meu pudor, isto não tem a ver com a transparência. Eu não vivo num aquário. Eu tenho uma vida própria e recolho a área translúcida da minha vida em tudo aquilo que não tem a ver com prestação de contas, ofensa de direitos a terceiros, etc. Sendo assim, se colocado na internet uma coisa, eu que a coloquei, tenho o direito a tirá-la? Tenho sim. Porque senão todo o direito deixava de fazer sentido. Todas as minhas ações eram eternas. E, portanto, eu era punido eternamente por uma pequena falha. E não, o senhor é juiz de crime e sabe isso. Cumprida a sentença, está cumprida a sentença. É verdade que nós, para fazermos hoje uma pessoa cumprir uma sentença, estragamos-lhe a vida. Porque tiramos-la do meio onde está inserida, pomos-la a conviver com a escória da sociedade e tal, e depois esperamos que ele saia da cadeia e seja uma ótima pessoa. Quando fomos nós que o colocamos em péssimas companhias. Portanto, isso é um aspecto da política penitenciária que a mim não me compete abordar, mas do ponto de vista da internet, eu coloco, imaginem que eu era aos 16 anos um jovem fogoso e atlético e coloquei uma fotografia completamente nu na internet. Hoje tenho 54 anos. Não é? Mudei a minha vida, a minha maneira de pensar, não acho que a nudez seja uma coisa que deva ser partilhada, sobretudo com quem não conheço e com quem não tenho relações de intimidade. E, portanto, não quero que a minha fotografia nu continue na internet a ser partilhada pelos meus filhos, pelos meus netos, por aquilo que for. Tenho ou não tenho direito de dizer, tire-me isso daí. E quem usar isso é responsabilizado criminalmente pelo uso indevido de uma fotografia que eu não quero que circule. Cristo ensinou-nos o valor do perdão. Eu estou arrependido, não vou agora aos 54 anos tirar uma fotografia, depois de exigir o direito ao esquecimento da fotografia de 16, fotografo-me nu aos 54 e ponho-me. Isso não mostra arrependimento nenhum. Portanto, não é uma atitude séria minha. Agora, se eu de facto não estou arrependido daquilo que fiz, não quero, eu tenho direito a que me tirem. As empresas não estão a fazer isso na América por razões meramente económicas e creio que culturais. Na Europa, o Tribunal Europeu exigiu que as empresas retirem e que essas imagens e essas frases não sejam reproduzidas. Nós temos hoje outro tipo de conversa, que é o uso de fotografias de criminosos de guerra, por exemplo, de pessoas que foram julgadas, cumpriram pena e que continuam na internet a ser acusadas de não há nenhuma sentença transitada em julgado, não foi provada a culpabilidade, mas na internet continua um julgamento
público e tal. Isso é ofender a dignidade da pessoa e não estamos a responder devidamente a esse tipo de julgamento na praça pública fora das instâncias judiciárias. Portanto, concluía dizendo, nós, na Europa, consideramos que o direito ao esquecimento é um direito fundamental, ninguém tem o direito de tornar eterno aquilo que eu quero que seja transitório na minha vida. Nas Américas as leituras são outras, mas pautadas por culturas e interesses que não têm nada a ver com o direito. Alguém mais? Bruno, você me pergunta? Professor, só por curiosidade aqui, nós estamos terminando no Tribunal de Justiça de São Paulo, ou pelo menos terminando, pretende-se terminar até o final do ano a gestão do presidente Nalini, 100% de digitalização, é um projeto aqui do Estado de São Paulo. E a minha dúvida é como é que está isso em Portugal. O senhor fez uma referência sobre um paralelo entre a informatização e a despesa de pessoal. A minha pergunta, em simples, é, primeiro, houve redução de custo em Portugal com a informatização? E, segundo, em que pé anda a informatização em Portugal? Bom, eu agora ia dizer o seguinte, se quiser ter-me aqui até às 14, eu estou disponível, mas sei que quem nos ouve nem tanto, porque isto é sempre um pouco maçador. Vamos ver se eu tenho o poder de síntese suficiente para dizer o suficiente sem demorar muito tempo. Primeiro, sempre que aparece um meio tecnológico que diminua a capacidade de empregar, de dar emprego, eu não disse dar trabalho, disse dar emprego, são duas realidades distintas. Há muito quem trabalha e não tem emprego, e há muito quem tem emprego e não trabalha nada. Mas se aparece um novo meio e se consta que aquele novo meio vai tirar emprego, reage-se. Os sindicatos reagem, as pessoas reagem, não querem, que é isto e tal, uma ameaça. Lembro-me sempre do general Ludit, que era um operário na Inglaterra, quando surgiu a máquina a vapor e começaram a dispensar os trabalhadores da manufatura. O general Ludit, o trabalho dele era partir sistematicamente. Era um capitalista, comprava uma máquina para um tiar, uma coisa assim, e ele ia lá e partia o tiar para, no dia seguinte, os trabalhadores voltarem a trabalhar e substituírem a máquina. Ora, ninguém se pode pôr à frente de um comboio, porque toda a gente sabe um trem, não é? Uma pessoa à frente de um trem-bala, então o chapéu. E o computador é um trem-bala. Quem se puser à frente é avassalado. Portanto, colocado este aspecto cultural de resistência às tecnologias que retiram emprego físico, convém dar um dado político. Não é verdade que nós vamos aumentar o trabalho das pessoas, o número de trabalhadores, se promovermos uma industrialização, Toda a gente sabe isso, quer dizer, hoje em dia as máquinas, nomeadamente o robô, permite produzir muito mais bens utilizando cada vez menos pessoas. E, portanto, não vale a pena acelerar a produção, pensando que com a produção vêm trabalhadores, que não virão trabalhadores com o aumento da produção. Isto é um dado político importante, porque ainda vejo aí partidos políticos a investir, sobretudo em países onde ainda há muita árvore para destruir, onde há muito rio para poluir, não é? A querer investir em modelos completamente ultrapassados de industrialização para dar emprego. E, infelizmente, os sindicatos, em muitos aspectos, tornaram-se nas entidades mais conservadoras e reacionárias que há nas sociedades, que querem agarrar-se ao que está, em vez de pensarem no futuro dos que vêm. Bom, dito isto, o Judiciário. O Judiciário tem um problema sério, que é, em Portugal, primeiro, tudo é luta política. E tudo é luta política ou partidária. Em democracia, a oposição está interessada, apesar dos seus discursos, que corra o pior possível aos governos, e os governos estão interessados que corra o melhor possível, simplesmente que é para bem da comunidade, mas para poderem renovar os seus mandatos. E, portanto, o que acontece é que nós não podemos falar deste assunto sem primeiro darmos alguma pedagogia aos políticos e dizendo é importante o círculo eleitoral, mas o círculo eleitoral não pode ser determinante para as escolhas. E, por exemplo, em Portugal, o governo já entendeu que a população está nisso e o primeiro-ministro diz várias vezes: a mim não me interessam os votos, interessam-me o país e o futuro, já agora votem em mim. Portanto, há a ideia de que há uma adequação do discurso político àquilo que as pessoas querem ouvir. Aparecem os moralistas, depois aparecem os imorais, depois aparecem os tradicionais, enfim, é por aí. Quando em Portugal se fez a informatização total do processo, infelizmente para a ministra, houve um colapso da informática. O sistema caiu e houve um apagão. E esse apagão
teve custos brutais. Não é? A oposição aprovou para cavalgar a onda, dizendo: eu sempre disse que isto não era feito assim, era feito de outra maneira, a minha maneira que era boa e tal. E a ministra, coitada, dizia: mas eu não sou informática, algum engenheiro deu aí com isto de pantanas, o que é que eu posso fazer? Estava tudo montado, mas não posso garantir a parte informática. Portanto, a informatização, então, hoje é quase total, não foi pacífica, nem vai ser. Haverá sempre problemas imensos, mas estamos a caminhar para uma informatização total. Pergunta-me: mas isso dá menos dinheiro? A informatização vai permitir menos dinheiro? No imediato, não. Nos próximos 10 anos, nós vamos ter que meter mais dinheiro, mais pessoas no sistema, para depois, paulatinamente, reduzirmos. O que é preciso? Que o político que estiver à frente do Ministério da Justiça tenha sensibilidade social e, ao mesmo tempo, dimensão de futuro. E, portanto, ele não pode despedir invocando o computador, porque isso é péssimo, vira as pessoas contra o computador. Ele tem que reduzir o pessoal, não recontratando, mostrando que há tarefas que podem ser feitas pelo computador e outras novas, que o computador vai requerer, que só podem ser feitas por pessoas. Portanto, não vai haver uma diminuição significativa de custos pelo uso do computador, porque o uso do computador leva a novas exigências das pessoas que requerem novas pessoas para cumprirem essas exigências. É assim que eu vejo isso. Mas, enfim, felizmente não tenho nem nunca terei responsabilidades no Ministério da Justiça e, portanto, posso dizer estas coisas sem grande responsabilidade. Professor Eduardo, após as revoluções burguesas, como que na época de Torquemada, a falta de publicidade, a falta de transparência que afetava a distribuição da justiça. E a gente vive um paradoxo. Parece que hoje o excesso de publicidade, o excesso de transparência é o que afeta a distribuição da justiça. Na Convenção Europeia de Direitos Humanos existe dispositivo que a liberdade de imprensa é plena, de manifestação de pensamento plena, mas ela não pode afetar o Poder Judiciário, ela não pode afetar a distribuição jurisdicional, a distribuição da justiça. E aí pergunto a Vossa Excelência o seguinte: sei que o senhor é contrário à instituição do júri, e sei também que provavelmente muitos dos presentes também o são, mas a justiça não é monopólio, penso, sujeito a todas as críticas do magistrado togado, porque o sentimento, o sentir da justiça, e conversava isso com o doutor Emanuel, né, um pouco antes do início da exposição do senhor, se a publicidade opressiva afeta o juiz, porque o juiz é homem, o que falar do jurado, que também faz parte da estrutura do Poder Judiciário na nossa realidade? O senhor vislumbra a possibilidade de anulação de julgamentos, seja na realidade de Portugal ou na realidade que o senhor conhece no Brasil, em razão da publicidade opressiva no processo penal? Como que conciliar isso? Como, a título de legge ferenda, conseguir resolver essa situação? Porque hoje, penso, a finalidade da pena, toda a teoria da finalidade da pena está acabada. O strepit judice, o barulho do processo, preocupa mais do que a própria condenação. Como conciliar isso, mestre? Obrigado, Dirceu. Como não podia deixar de ser a pergunta, não é fácil e a resposta não vai ser boa, mas enfim, vou tentar juntar uma coisa e a outra. Dizendo-te desde já o seguinte: hoje o próprio barulho do processo é a pena. Por isso é que a pena é completamente subsidiária. Quer dizer, eu já estou aniquilado. Agora, vamos para trás. Primeiro, publicidade, transparência e tal. Não, nada disso. Não vamos brincar com as palavras. Brincar com as palavras é o pior que pode haver. Todo ditador fala em povo. Todo ditador fala em democracia. E invoca o povo e a democracia para manter a ditadura. Sempre foi assim. Sempre assim será. Todo partido totalitário usa estas palavras. E nós vivemos hoje situações de totalitarismo de Estado. Verdade. É a imprensa que dá publicidade e transparência aos processos? Não. Na minha ótica, a imprensa faz o trabalho dela. Se o povo quer pão e circo, dá-lhe circo. Outros que lhe deem o pão, não é verdade? E, portanto, as empresas de comunicação social, com todo o respeito pelo jornalismo, e há muito jornalismo sério e bom, a partir do momento em que são empresas
que têm que agradar aos seus acionistas, distribuir lucros, etc. e tal, ou dão aquilo que dá lucro ou não dão. Falta saber se cabe ao Estado incentivar que os instintos da turba, da multidão, sejam satisfeitos com o seu beneplácito. Creio que não. Se a multidão quiser ver as prostitutas a arder, talvez não as devamos queimar. Se a multidão quiser ver um suspeito enforcado, à boa maneira do faroeste, não é? Procura-se vivo ou morto, e, portanto, para que a população fique satisfeita, o xerife enforca já aí, normalmente, um diferente, não é? Este indivíduo não obedece bem aos cânones aqui do grupo, foi ele de certeza, não é? Eu acho que há livros excelentes sobre isso, não queria falar do Camus, não é? De uma literatura muito ligada à suspeita dos diferentes da maioria da comunidade como um fator de marginalidade. Já que és de outra cultura, já que és de outra religião, já que és de outra cor, já que és de outra língua, se calhar também és de outro código de comportamento e foste tu. Portanto, vamos ver. Primeiro ponto, não há nenhum acréscimo de publicidade ou transparência pela atuação da imprensa. Do jornalismo, talvez. Portanto, quando a Convenção Europeia, e é assim que eu interpreto, quando a Convenção Europeia diz que a liberdade de imprensa não está a falar da liberdade de empresa, está a liberdade de imprensa. E o que é a liberdade de imprensa? É um jornalismo que investiga e que tem um código ético. E qual é o primeiro princípio do código ético? Contraditório. Mas não pode haver o preso, porque o juiz não deixa. Então não publica a matéria. Um jornalista sério, um jornalista que obedeça aos critérios deontológicos da sua profissão, é incapaz de promover a queima pública de um suspeito. Incapaz. E, no entanto, o que nós temos hoje? Ou o jornalista faz isso, ou não tem emprego. Há um condicionamento do exercício da profissão de jornalista pelas próprias empresas que têm os seus fins. E se a empresa for do Estado, é o governo que determina. Portanto, nós, em relação à imprensa, não adianta estar a proibir, a censurar. Não. Isso é como se o cientista doido quer juntar os genes da ovelha com os genes do tubarão, não sabe, um dia destes temos aí um turbo-ovelha. Portanto, o que é que a gente pode fazer? Pode fazer assim, olha, liberdade total, mas nós não confundimos o que vocês andam a fazer com a transparência do processo. O que é a transparência do processo? É o juiz, se tiver capacidade pedagógica para isso, porque ele exerce a justiça em nome do povo, ele informa, a partir de critérios internos do processo, dentro do respeito que são os dados recolhidos pela investigação, que não podem ser divulgados, não é? Ele informa a marcha do processo. E isso é possível. Ouve-se melhor sem isso do que com isso. Tá. Eu torno uma pergunta que eu fiz ao senhor em Mogi das Cruzes, que é o relacionamento do juiz com a imprensa. Ainda mais hoje, com blogs, vlogs e essas coisas. Como é que o juiz, sempre sendo instado pela imprensa, ele se relaciona? Eu até usei o termo quarto poder, que o senhor refutou à época, mas como a plateia aqui não estava, como é que ele lida com esse quarto poder? Ele fica quieto, mudo, só fala nos autos? E aí, ontem mesmo na Globo News, eu estava assistindo sobre as manifestações aqui em São Paulo, e uma jornalista, Renata Lopretti, falou que o juiz Sérgio Moro foi muito esperto, muito hábil politicamente, por estar divulgando as informações do processo que ele toca em Curitiba, da Lava Jato, e com isso está ganhando o apoio popular. E conseguir tocar esse processo pressionando os tribunais superiores. Né? Como é que o senhor vê esse novo judiciário? É um novo judiciário ou é um Estado totalitário com uma nova roupagem? Bom, em primeiro lugar, eu não creio que o juiz, seja ele quem for, nem sei o nome do senhor, mas o juiz não está certamente a tentar ganhar apoio popular, apesar de eu ter visto grandes faixas em apoio ao juiz. O juiz não pode ser minimamente sensível a isso, que ele não anda nisso. Isso é um mercado diferente, não é? O juiz não está nesse mercado do voto, não tem que agradar, e se tiver que desagradar à multidão, desagrada. Ponto. E esse é o trabalho do juiz. O trabalho do juiz é defender os princípios, os valores, as regras do direito em prol da pessoa humana. E todo suspeito é uma pessoa humana com direitos. Agora, o juiz deve, no seu relacionamento com a imprensa, primeiro, ter a contenção necessária para não responder pavlovianamente, como fazem os políticos, cada vez que aparece um microfone salivam.
que é que o senhor acha do jogo de ontem? Eu não vi o jogo de ontem. Tem um assessor, está muito bom. Aquela ideia de que o político tem que saber tudo. Não tem. É por isso que existem assessores e tal. O doutor Mário Soares várias vezes dizia, não sei o que está, não, tem um assessor, vai lá perguntar, fazer contas e aquelas coisas complicadas. Portanto, um político não é um tecnocrata da política. Um político é um homem que põe a decisão política acima, muitas vezes, da decisão técnica. E a decisão política é muito mais importante, é para isso que ele lá está. Ele não está lá porque é muito competente em matemática, em justiça, e em isto, e em aquilo, e em aquilo outro. Não, ele pode ir buscar os especialistas. E devia buscá-los à administração pública e não aos gabinetes que estão cada vez mais inflacionados com assessores que podiam ser perfeitamente substituídos por pessoal da administração pública que está preparada para isso. Mas, se o juiz resistir ao microfone, o juiz pode controlar a comunicação. Porque em vez de estar a responder a jornalistas, decide qual é o momento de falar aos jornalistas. E o que dizer ao jornalista. Não é o jornalista que marca a agenda do juiz, é o juiz que marca a agenda da comunicação. Então o juiz pode dizer assim, uma roda de imprensa não é? Pode dizer assim, olha, venham cá, passa-se isto. Está assim, está assado, está a acontecer. A prisão foi determinada por estes fatores primordiais, estou a tentar apurar a prova necessária. Para apurar a prova, preciso de tê-los comigo. Não estão presos, estão detidos. Mas a imprensa diz que estão presos. E os juízes repetem, prendi. Prendeu o quê? Quem é que pode estar preso? Ele está detido. E está detido porque há um valor superior, que é o valor da investigação. Eu, por exemplo, considero que há pessoas que estão detidas à toa. Como é que não pode ir depois buscá-lo a casa, vai fugir, meter-lhe uma pulseira eletrónica, o homem vai para casa, vai tratar da vida dele, e quando eu quero interrogar, venha cá. Por que está preso? Para estar à disposição de... Ele responde melhor quando está dentro da cadeia ou quando vai para casa e vem ao tribunal responder às perguntas. Por que razão está? Não, porque pode perturbar a ação penal. Pode perturbar. Não pode. Porquê? Porque ele não pode sair de casa. Há um caso de um banqueiro que está preso em Portugal que nem pode atravessar a rua para ir à missa. Não é verdade? Não, o senhor está preso em casa, mas é só para atravessar a rua para ir à missa. Não se preocupe com a alma, está tudo tratado. Venha, fique em casa. Telefone, está colocado. Hoje em dia, toda a pessoa sabe que se eu fizer um telefonema através do meu celular para outra pessoa, imediatamente aquilo cai. Eu não posso condicionar ninguém, eles sabem quem recebo, sabem com quem falo. Porque é que eu estou privado da minha família, estou numa cela? Há determinado tipo de coisas que não cabem no âmbito desta nossa conversa, mas que passam pela chamada delação premiada, que passam pela detenção forçada, que passam pela privação da liberdade como condicionamento do detido. Antigamente não se podia interrogar um indivíduo algemado, não é? Era uma ofensa, era uma forma de o condicionar. Algemado, com uma roupa menos digna, não é? E, portanto, hoje há outros meios de condicionar. Nós devíamos pensar nisso tudo, mas há uma coisa que fica. Quanto ao tribunal do júri, que há pouco o Dirceu falou e eu ia responder, mas meteste-me esta do juiz. Portanto, o juiz deve comunicar, sendo ele a dominar a agenda. E pode fazê-lo, sem violar nada, nenhuma lei do processo. Quanto ao tribunal do júri, é um problema mais complicado. Eu creio que já expliquei o suficiente isto. Eu não creio que o júri represente o que quer que seja. Ele é um carnaval democrático, não é? Portanto, não se pode dizer que, por causa de estarem lá carecas, gordos, magros, negros, brancos, azuis, católicos, muçulmanos e tal, que o católico que lá está, o careca que lá está, o gordo que lá está, pensa como os outros gordos, os outros carecas, os outros negros, os outros brancos. Não, quer dizer, isso é um folclore muito daquela ideia multiculturalista que eu penso de acordo com características inatas de pessoas que têm as mesmas características que eu. Mas nenhuma escolheu ser assim, não é? E, portanto, não creio que o júri, tal como está constituído, represente o povo. Segundo, não creio que uma justiça que preste contas ao povo seja uma justiça popular ou populista. E não acredito, por isso, que, embora a lide não seja monopólio do juiz togado, há outros meios do juiz togado ser limitado nas suas concepções de mundo, etc., no processo, do que através desses meios. Esses meios, por exemplo, então, uma pessoa é culpada de homicídio ou não, consoante o julgamento de 10 pessoas que escolhem para ir para um júri. E o juiz, com uma convicção clara na sua experiência de 30 anos de tribunal, que aquele indivíduo é culpado até à quinta casa, e vem o júri e absolve-o. E amém. E depois o juiz, a única coisa que faz é nem aplica direito, vai a um precedente, não é? Jackson versus James, e coloca aquilo como sentença. O que é que faz este juiz anglo-saxónico? Além de usar uma cabeleira ridícula. Não sei. Creio que podíamos falar mais sobre isso de uma forma mais séria, com
com uma espécie de contraditório, onde quem usa argumentos de ciência a favor dessas teses pudesse confrontar outros, mas numa resposta assim ligeira, como resulta do adiantado da hora, era esta: não creio que o júri, não creio que o juiz que está num processo acusatório puro possa dar qualquer contributo à justiça maior que a justiça do processo acusatório ou misto, e que uma justiça que não recorre ao populismo, mas ao sentido popular que pode ser interpretado pelo juiz. Muito bem. Eu vou ter que interromper agora, ele vai permanecer conosco aqui, porque nós temos aqui que encerrar, por questão de horário, nós temos que encerrar também, porque esse vídeo está sendo transmitido também ao vivo aí no YouTube, na internet, e há uma limitação de horário aí para nós. De qualquer maneira, nós vamos permanecer, e todas as questões remanescentes podem ser feitas aqui agora, no particular, ao professor Vera Cruz. Eu quero agradecê-lo muito por mais essa oportunidade, pela abordagem, pela clareza. Tenho certeza que ganhamos muito nessa manhã com a exposição, com essa troca de ideias. O convite permanente ao senhor permanecer na APAMAGES, a vir na APAMAGES, a estar conosco aí. Nós vamos tratar de um outro assunto agora importante com ele, que é sobre uma possibilidade de a gente estabelecer algum convênio com a Universidade de Lisboa que possa, de alguma maneira, melhorar esse relacionamento da magistratura paulista com a Universidade de Lisboa. Isso eu quero tratar agora aqui na sequência com o professor. Mas os meus agradecimentos, vi que chegou também o doutor Durval, que estava aí, colega nosso aqui da diretoria, juiz substituto de segundo grau, doutor Carlos, que também faço referência, que veio prestigiar essa palestra, doutor Dirceu, que fez o questionamento, enfim. Um agradecimento a todos os presentes, Marco Antônio, nosso assessor aqui especial, também delegado, que é o que vai fazer a pergunta na sequência ao senhor, mas já na segunda fase, né? Coronel Neves, enfim, todos os que puderam prestigiar. O senhor, sempre que estiver ao Brasil, saiba que nós estaremos prontos com o microfone ligado, aguardando uma nova oportunidade para encontrá-lo nesses temas que são tão comuns e importantes a nós dois. Quero agradecer ao meu diretor aqui, o desembargador Marco Antônio, que tem uma vida e uma história ligada à APAMAGES, ao associativismo. Quando eu comecei na associação, ele estava aqui na diretoria, fomos diretores juntos, e hoje me ajuda sobremodo nesses relacionamentos, nesse intercâmbio, e em várias outras atividades em Brasília que sistematicamente ele auxilia, não a mim, né, mas a APAMAGES. Então, muito obrigado, viu? Muito satisfeito com tudo. Dou claro encerrado os trabalhos e podemos continuar conversando com ele agora. Mais uma jornada.